não tinha mais sentido a minha vida. Eu ia orar, não sentia nada de Deus. Eu ia, irmãos, muitas vezes jejuar. Eu ficava entregando meu jejum, Jesus recebe meu jejum, e eu sentia que Deus não recebia. E eu comecei a me afastar da igreja. E eu comecei a ficar em casa, entreguei a igreja. E eu comecei a fugir dos irmãos. Fiquei sem Santa Ceia. E ali, irmãos, eu comecei, vendo no culto, eu ficava em casa assistindo novela, vendo filme para preencher aquele vazio. Mas quando eu deitava na cama, eu me sentia, irmãos, uma pessoa sem vida mais. Porque a pessoa, quando conhece a Bíblia, é batizado com o Espírito Santo, conhece, teve intimidade com Deus, e ele, se ele perdeu o Espírito Santo, a vida não tem mais sentido nenhum. A minha vida era vida sem graça. Eu lembro quantas vezes os irmãos chegavam lá em casa, meus filhos estavam no colégio, e eu chorando dentro de casa. E os irmãos chegavam lá, batiam palma, e eu com a casa fechada. Pastor Valmir, o carro dele está aqui. Eu tinha voltado a trabalhar, irmãos, comprado outro carro. O carro dele está aqui. Ô irmão Valmir, pastor. E eu lá, irmão, não quero ver eles. Porque, irmãos, a pessoa quando está distante de Deus, ele não quer ouvir falar que Jesus vai vir. Ele tem medo de morrer. E eu não queria nem que ninguém falasse: Jesus está às portas para voltar. Eu sabia que eu ia ficar. E depois de 9 meses e 3 dias do primeiro acidente, dia 10 de maio, irmãos, de 2002, lá estava tocando uma obra, o pastor lembra, Bingo, Palácio 60. Ele não me conhecia. Foi esses dias que eu dando entrevista no rádio que o pastor ficou sabendo que era eu, aqui no púlpito, que ele ficou sabendo que era eu, o funcionário que tinha se acidentado. Dia 10 de maio de 2002, eu saindo de casa, Deus falou comigo ainda, irmãos. Por isso que Deus sempre avisa. E essa palavra, quando vi a voz do Senhor, não endureça o coração. Irmãos, eu fui até a garagem, eu chorei, porque Deus falou comigo: não vá trabalhar hoje. Eu fui até o carro, voltei até o carro, mas eu tinha 4 funcionários, e nós éramos 2 responsáveis por 52 funcionários. E ali, irmãos, eu falei: eu não posso, eu tenho que ir. E eu peguei meu carro e fui. Quando eu cheguei na obra, tinha um obreiro que era um funcionário meu, o irmão Rubens. Esse irmão Rubens, ele era crente, dirigente de igreja. E ele veio e me abraçou e disse assim: pastor Valmir, volte para a igreja. Jesus está voltando a ser mortal, pastor. E eu falei ainda para ele: onde é que você vai pregar hoje? Ele falou: eu vou pregar na minha igreja. Ele dirigia uma igreja lá em Contenda. Eu falei: então hoje eu vou lá. Vou lá na tua igreja hoje, pegar o carro, os piá, e vou lá. E vou reconciliar. Ele disse: então vai lá hoje. Mas para ele parar de falar. Eu não ia. Eu só falei aquilo só para ele parar de falar que Jesus ia vir. Irmãos, 11h30 da manhã, eu subi para ajudar em cima do telhado, para ajudar, irmãos, os carpinteiros a cobrir ali aquele barracão. E ali, irmãos, estou ajudando um servente a levar uma telha. Eu não sei se não foi o diabo, irmãos, que fez aquilo. Ele numa ponta da telha, eu levando na outra, e deu um vento tão forte que me desequilibrou. Eu estava sem cinto, não tinha cinto para mim. E aí eu desequilibrei em cima daquela tábua, e eu me obriguei a pisar na telha, essas telhas de 6 milímetros. E quando eu pisei na telha, a telha furou, ela quebrou. Quando afundou minha perna, eu gritei: meu Deus, eu vou morrer, e eu estou desviado. Porque eu sabia aonde eu ia cair. Ou era ferro de ponta, ou era essas pedras de calçamento paralelepípedo. Porque ali era um estacionamento. Nós ia fazendo os barracões, ia tirando as pedras e jogando em cima do concreto. E quando afundou minha perna, eu tentei me agarrar, não foi quebrando, e eu vi 8,70 metros a 9 metros de altura. Eu caí, irmãos, de cabeça.
em cima da monte de pedra. Ainda eu levei as minhas mãos. Esse braço, irmão, é tudo platina. Ele ficou mais curto. Olha o tanto que ele é mais curto. Esse aqui também, irmãos, tem pino e platina. O meu joelho esquerdo, eu não tenho patela, é um pedacinho de ferro e pino. Pela medicina eu não podia andar. Eu mexo com a minha perna assim, estrala pino com pino. E eu caí e bati minha cabeça em cima daquelas pedras. Quebrou todo o meu crânio, irmãos. Deu traumatismo craniano. Aguarde a parte 2 do testemunho do pastor, que se desviou do evangelho e foi levado ao inferno. Nessa próxima fase, o pastor compartilhará a experiência intensa que vivenciou, oferecendo uma visão mais profunda das lutas espirituais e das revelações divinas que moldaram sua jornada. Esse testemunho serve como alerta sobre os perigos do desvio espiritual e destaca a importância da redenção através do arrependimento e do retorno à fé. A expectativa pela segunda parte é marcada pela promessa de lições impactantes e pela demonstração da misericórdia divina, inspirando reflexões sobre a busca constante pela presença de Deus e o caminho da verdadeira transformação espiritual.